Prepara-te para um podcast leve, animado e com zero filtros. O meu nome é Soraya Gonçalves e este é o Diz-me Lá. É mito que o português é mais fechado para a sexualidade que o brasileiro? Ou é mesmo verdade? Olha, eu acho que não é um mito. Eu vou falar baseado nos meus atendimentos nos no teus, consultório e do que eu vejo de conversas com as pessoas, amigas e amigos, enfim. O português, tanto homem quanto mulher, ele é mais reservado, mais conservador. Isso não quer dizer que tenha-se vontade de se abrir, porque eu tenho muitas pacientes portuguesas que chegam para mim e sentam: nossa, Aline, eu queria isso, eu queria aquilo, mas sabe, eu tenho vergonha, então o meu parceiro não deixa, porque ainda há muito machismo aqui. Sim, Os homens portugueses são bem machistas. O índice de violência doméstica é altíssimo aqui. Há uma questão muito velada, não se fala sobre isso, não tem leis sobre isso aqui. Então as mulheres acabam sendo reprimidas da repressão, você percebe? Sim, vivem oprimidas. Oprimidas, porque a gente já nasce como mulheres reprimidas sexualmente. Então você estar num país onde o machismo é muito grande, elas se calam e aquele desejo, aquela vontade de colocar tudo pra fora fica mais preso ainda. Sim, não partilham. Mas tu sentes que com as brasileiras isso é diferente? As mulheres brasileiras não têm problema em dizer o que gostam e o que querem? Olha, lá no Brasil, não. No Brasil, a gente tem essa liberdade maior porque a gente foi construindo isso. A gente é um país tropical, a gente tem sol o ano inteiro, a gente tem festa, o corpo da gente é livre, né? Há muito calor, então isso permite com que a sexualidade seja mais exposta. Não quero dizer que todas são assim. Não. Existem muitas mulheres brasileiras conservadoras. Agora, se a gente fizer um recorte, trouxer para as mulheres imigrantes brasileiras que estão cá, a gente vê outro tipo de comportamento. Por quê? Porque Não deviam trazer a cultura delas para aqui? Mas aí é que tá a questão, Soraya. Porque a brasileira aqui do passado já foi vista como garota de programa, como rouba marido das outras, tem as histórias das mulheres de Bragança. Então a gente já entra num país com um estigma muito forte. Então o que acontece? A gente acaba se reprimindo e se fechando. Eu tenho vários casos de amigas, tá? Pra sair do consultório, de amigas solteiras que vêm pra cá, doida pra se relacionar, pra ter relacionamento e tal, e elas não conseguem namorados. Porque elas se travam, elas não podem ser a assanhadinha que era no Brasil, elas não podem dar em cima dos portugueses, porque senão os portugueses vão achar que elas são garota de programa, ou que não prestam pra eles. Então elas começam a se reprimir. Então o índice de mulheres brasileiras solteiras aqui está altíssimo. Mas tu achas que a mulher brasileira procura outros brasileiros aqui? Ou também gosta do homem português? Soraya, a mulher brasileira procura todo tipo de homem. Não é? É livre. Foi homem, minha filha. Tá difícil, o mercado tá difícil, criatura. Pra mulher solteira e pra homem solteiro também. Então isso torna cada vez mais difícil o relacionamento afetivo entre as pessoas. Então não é sobre brasileira ou sobre portugueses. É sobre como o ser humano hoje tá querendo e pretende se relacionar futuramente. A gente, acho que depois da pandemia, piorou muito. O índice de divórcio, tanto em Portugal quanto no Brasil, aumentou profundamente. Eu fiz várias pesquisas sobre o comportamento relacional e sexual dos portugueses, tanto de homem quanto das mulheres, e a gente vê que eles têm desejo de manter uma relação séria, se relacionar, mas por trás disso tem medos, traumas, a questão psicológica. Muitos homens relatam que as próprias mulheres diminuem os homens, tanto na cama quanto fora da cama. Então imagine, você tá se relacionando com a mulher e na cama a mulher vira pra você e diz: tu mandou muito mal. Ou então, olha, o seu negocinho lá é muito pequenino. Eu já escutei vários casos assim. Então, de homens a queixar-se de ter ouvido isso. A minha função, tanto para mulher quanto para homens, é trazer essa autoestima, fazer com que elas entendam que tem um poder interno, mas, sobretudo, que eles se conheçam. Porque não é sobre sexualidade, é comportamento. Então, quando uma mulher vem: Aline, eu não consegui ter prazer com meu parceiro. Ou quando um homem diz: olha, eu tenho um problema disfuncional. Tudo está relacionado ao psicológico. Claro. E nem tanto é fisiológico, é mais psicológico. É a questão que você vive o momento. Às vezes um estresse, às vezes falta de dinheiro, perder o emprego, não tá bem com a família. E tudo vai refletir dentro do seu relacionamento. Vou fazer um teste rápido. Quando você tá bem com o seu namorado,
tudo flui, né? Legal. Sim, tudo Nossa, incrível. o trabalho é incrível. E aquilo vai potencializa, ganha um vigor maior. Mas se vocês dois brigam por qualquer coisa, besteira, isso vai refletir no mau dia que você vai ter no teu trabalho, na própria cama, e aí vai virando uma bola de neve. Então, quanto mais a gente sabe se relacionar bem com quem a gente escolhe para viver e consigo mesmo, tudo vai fluir. Eu acho que falta isso entre os casais, entenderem um pouco mais sobre esse processo. Porque não é sobre você. Quando você tá com alguém, é dois que são um. Exatamente. Essa é a principal questão. E temos de trabalhar os dois para algo, não é? Os dois para algo. Não é só eu, Aline, individual, Soraya, individual, não. É você e ele juntos, para que haja um crescimento, tanto na sua parte íntima, quanto na sua parte profissional, carreira, emocional. Eu costumo dizer que o relacionamento, ela parte de 3 etapas, né? A conexão emocional, que você tem que ter com a pessoa que você escolheu, a conexão afetiva, que é coração, e a conexão íntima. Se um desses pilares estiver desequilibrado, ruim, o outro também vai ser afetado. E é por isso que tu também acabas por trabalhar essa questão da autoestima, porque se nós estivermos bem connosco próprias, também trazemos o melhor para a relação, não é? Claro. E também acabas, nós falamos, e eu achei isto muito interessante, que é acabar com crenças que muitas das vezes estão a bloquear a nossa vida em muitos parâmetros, não só no sexual, não é? Porque tu também falas disso, que é muitas mulheres querem atingir algo, sei lá, na carreira, algo na vida, e não conseguem porque são bloqueadas por crenças. Isso bloqueia muitas mulheres. Bloqueia, eu sou a prova disso, né? Eu vivi um processo, quando eu terminei o meu relacionamento, o meu casamento, que eu me bloqueei para outra relação. Não porque ele fez alguma coisa ou porque nosso casamento foi ruim, não, pelo contrário, foi maravilhoso, não tinha nada para acabar, mas eu acabei implantando na minha mente, através de determinados pensamentos, que se eu entrasse em qualquer outra relação ia acontecer a mesma coisa, o fim, ou seja, ele ia me abandonar. Então, o que foi que eu coloquei para mim mesmo? Eu falei, se eu me relacionar, o homem vai me abandonar e vai virar um ciclo, um padrão. Então, eu estabeleci uma crença que não era verdade. Era verdade somente para mim, porque eu criei aquilo. Então, como é que se cria as crenças? Você tem um pensamento, o pensamento gera uma emoção, a emoção gera um comportamento, o comportamento gera uma ação. E estamos a minar os nossos comportamentos sem perceber. Sem perceber. Eu tenho um lema para minha vida que é coragem, fé e ousadia. Eu levo isso para tudo. Então, quando eu imigrei para cá, eu trouxe a minha coragem, porque eu vim com a mão na frente e outra atrás, me despedi de um emprego de 15 anos em televisão, sendo famosa, bom emprego, ganhando muito bem. Então, eu tive que trazer minha coragem para tona. Quando eu cheguei aqui, eu tive que ter muita fé para conseguir montar os meus negócios, acreditar sem duvidar, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu acreditava, falando, não vou duvidar, vai dar certo. E depois eu tive que ter muita ousadia para montar minha empresa, para correr atrás, para bater na porta de televisão, para poder fazer negócio, para poder ser conhecida. Consegui um programa de televisão, na televisão portuguesa, para falar sobre relacionamento, amor e sexo. Consegui que não é fácil, não é? Há 10 anos atrás isso era completamente tabu em Portugal. Cara, eu consegui um programa em 2018, fiquei há 3 anos no ar. Como é que uma brasileira consegue? Eu fui especialista do maior reality show daqui, Love on Top, da TVI. Então, como é que você consegue isso tudo? E eu não tinha noção do que eu fiz. Eu só vim ter noção quando a rede social começou a me questionar. Falar, Aline, como é que você quis? Eu quero trabalhar para você, arruma emprego para mim. Eu recebia telefonema das minhas ex-colegas de jornalismo do Brasil. Aline, eu quero ir para Portugal, arruma emprego na TV para mim. Eu falei, gente, teve uma vez que eu falei... Olha, eu fiz tudo sozinha, faz também. Eu tava cansada de tanto receber ligação, WhatsApp, e-mail... Cara, os jornalistas todos do Brasil querendo vir pra cá. Aí teve uma hora que eu não aguentei, peguei o telemóvel, fiz um stories e botei no feed e falei, gente, eu não sou mulher do presidente Marcelo Rebelo de Souza, eu não tenho nenhum veículo de comunicação, eu não sou amiga pessoal da Cristina Ferreira, eu não posso dar emprego a ninguém. Eu bati na porta milhares de vezes, tomei vários não, mandei 150 e-mail e consegui pelo meu feito. Passei um ano tentando. Porque eu nunca desisti, porque eu fui ousada. Só que eu não conseguia enxergar isso em mim, que eu era ousada. Eu só consegui perceber depois desse fato. Tá vendo? Então eu vi que eu uso da coragem, eu uso da fé e eu uso da ousadia. Se eu não tiver isso, pra mim é como se eu não conseguisse
chegar aos meus objetivos. Eu acabei virando referência e inspiração para as outras pessoas. Criei o Instituto Women's Inspiration, né, que a gente chama de WI, que são Mulheres Inspiradoras, e hoje a gente auxilia aí mais de 3.000 mulheres, a gente tem o maior evento de autoestima, emoções e negócios do país. O que vocês fazem lá? Lá a gente trabalha isso que eu te falei, comportamento e emoções. Autoestima, comportamento e emoções das mulheres, tanto as mulheres que são empresárias quanto as que não são. Porque eu entendi nesse processo, falando de coragem, fé e ousadia, que se eu não tivesse o meu emocional no eixo, eu acho que eu não conseguiria nada dos feitos que eu consegui aqui. Eu chorava muito, eu sentava na minha cama, só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu chorei. Não é fácil. Então hoje, chega a me emocionar. Tá, vamos ter uma lágrima. Não, porque eu fico contando, eu volto atrás, né? Tu recordas Eu o que tu recordo. sentiste nesses momentos, não é? E aí a gente fala de emoção. Então é isso. O meu treinamento é fazer com que essa mulher coloque essa emoção pra fora. Que às vezes está tão presa ali. E olha que o meu maior público do WI não é brasileira. É português? É portuguesa. Olha, só, acho que eu e achava que era africanas, brasileiro. E africanas. É muito giro isso, porque trabalha emoção. A portuguesa tem aquele Somos lado mais fechados. Por exemplo, em contexto de trabalho ou em contexto, às vezes, das relações também, temos receio de parecer fracas. Exato. E não mostramos emoção. Não é sinônimo de fraqueza, gente. A gente tem que entender que tem o lado feminino e o masculino. Todos nós temos. Os dois lados. Só que a gente tem que entender que o papel da mulher é nesse lugar de emoção. Do sentir, de acolher, de se doar para o homem ou para os filhos. E não a força da ação. A ação é masculina. Então o papel de agir é do homem. Senão há um desequilíbrio muito grande. E o que eu percebo é que existem muitas mulheres portuguesas nesse estágio de masculino. Sim, nós De até já ação. tivemos uma conversa que eu questionei-te, porque eu vi um vídeo da Alina, acho que foi no TikTok ou no Instagram. A pessoa perguntou: podemos ir a um primeiro encontro e pagarmos nós o jantar, ou seja, a mulher pagar ao homem? A conta, né? E tu disseste que não. Não. Aí está. A mulher, quando ela se coloca naquele lugar de pagar a conta no primeiro encontro, ou ficar pagando muitas coisas, dividir conta com o namorado ou com o marido, que foi em determinadas situações, ela vai sair do lugar dela do feminino e se posicionar como homem da situação. Aí vamos se colocar no lugar do homem agora. O homem vendo isso em uma mulher, ele acaba perdendo o tesão e o gosto por ela. Eu não estou dizendo que a mulher não pode pagar a conta ou fazer isso como um ato de gentileza para o seu marido ou para o seu namorado. Não é isso. Eu estou dizendo que se o homem percebe isso na mulher, ele começa a se afastar, uma desconexão. Porque o papel do homem é ser viril, é provedor, gente. O homem, Sim, ele precisa mas prover. Eu até percebo isso quando, por exemplo, já é uma relação de algum tempo. Agora, por exemplo, num primeiro encontro, tu não conheces o rapaz, ele não te conhece a ti. É função. Primeiro encontro, você vai sair de casa linda, cheirosa, maravilhosa, depilada, com maquiagem. Foi pro salão, fez suas... Minha filha, você já gastou isso mais de 50 euros. Sim. Aí você vai sentar no restaurante. Se calhar, você paga Uber ou vai de comboio até o encontro com ele se ele não te pagar em casa. E você vai abrir a tua carteira para pagar uma conta para um cara que você não conhece. Imagina, me poupe. eu pagava. Não, eu pagava. você tá errada. Pois, Você tá estou. errada. Agora, uma relação que você já namora, que você é casada, partilhar para o bem do casal e para o crescimento do casal, tudo bem. Mas quando você tá no primeiro encontro, você tá demonstrando para ele, Soraya... Mas eu também quero demonstrar que não sou dependente de ninguém. Sim, mas é uma questão de gentileza. Ele sabe que você trabalha. Ele sabe que você tem o seu próprio dinheiro e que Mas você será pode pagar. que às vezes os homens também não pagam porque o homem é que tem de pagar, o homem vai ao encontro e ele é que tem... Ou seja, ele não tem uma pressão cultural? Não, assim, pode até ser uma pressão cultural, mas uma pressão cultural pelo próprio feminismo que foi instalado na sociedade. Aquele feminismo fundamentalista que tem que dizer: eu não preciso de nenhum homem pra nada, nenhum homem paga minhas Aquela contas. mulher empoderada. Porque o discurso da mulher feminista fundamentalista é esse: eu não preciso de homem nenhum, eu me viro sozinha, eu pago minhas contas e tal. Gente, que mal tem em um homem te convidar, pegar você em casa com o carro dele, te levar a um bom restaurante, fazer a cena, pagar o jantar, você vai se sentir tão querida, tão acolhida. Sim. E ele vai se sentir tão provedor que depois manter essa relação vai ser tão gosto pros dois que, se der certo,
Lá na frente, você vai dizer, olha, amor, vamos partilhar, vamos dividir, e ele vai aceitar muito bem isso. Só que se você chegar no primeiro encontro e afrontar, porque isto é uma afronta para o homem. Se você afrontar o homem e disser, não, vamos dividir a conta, eu vou pagar, eu te garanto que ele não vai te chamar para um segundo encontro, minha linda. Pode ter certeza que ele não vai te chamar. Seu namorado tá ali. Você é homem, não é? Fala Mas sério. nós dividíamos. Ele pagou. Por acaso no primeiro encontro pagou ele, Claro que ele tem que pagar. mas no segundo dividimos. Ok. No segundo já dividimos. Mas se ele te chamou pro segundo, ele já tem um interesse maior. Ele já percebeu alguma coisa em você no Mas primeiro. olha, Falou, mas atenção, ele pagou porque eu fui à casa de banho e ele aproveitou que eu fui à casa de banho e pagou, porque senão eu não ia deixar pagar. ah, tá, mas então você é errada, Paz. Faço mulher Eu não empoderada. Mulher é afetiva, é amor, carinho, é felicidade. O homem não, é prover segurança. Imagina se o homem chegar em casa, ver uma mulher toda, sabe, desarrumada, chateada, emburrada, com a cara feia, só reclamando, só falando. O cara vai desistir, ele não vai ter prazer nenhum em querer fazer algo pra ela. Agora, na outra versão, se ele chegar em casa e tá uma mulher feliz, bonita, ajeitada, arranjada, sabe, tudo, ou amor, der amor pra ele, carinho pra ele vai estar sempre querendo fazer mais e mais. Porque vamos voltar pro tempo da caverna. Sim. Como era o tempo da caverna? O homem saía para Pra caçar. procurar comida, caçar. A mulher ficava dentro da caverna, cuidando da prole, dos filhos e se cuidando. Quando ele chegava, ele era recebido com a maior alegria. Amor! Sim, É, mamãe, mas esse filho da hoje em dia Entendeu? nem sequer há capacidade económica de continuar com essa mentalidade. Ou seja, os dois têm de sair para trabalhar e os dois têm de trazer dinheiro para casa, Sim, não é? mas eu não tô falando sobre isso. Os dois trazem dinheiro para casa. Eu tô falando sobre a energia que você põe para você nesse contexto. Ok, Então, dentro de casa. dentro de casa você tem que ser a mulher, a feminina, a carinhosa, a cuidadora. Mas as portuguesas, o que eu tenho visto depois da pandemia pra cá, é que cada vez mais a energia masculina da portuguesa vai subindo, subindo, subindo. Aí, como a gente diz no Brasil, é mais macho do que muito homem, né? Mais Sim. macho do que muito homem. Você quer ser mais macho do que muito homem, minha filha? Aí o homem não vai te querer. Fora de casa, você vai matar um leão por dia pra conseguir seu dinheiro. E seu marido ou seu namorado não precisa saber disso. Ok? Mas dentro de casa, você é a mulher que não vai trocar lâmpada. Você é a mulher que vai fazer um bom jantar pra ele. Você é a mulher que vai acolher, abraçar, assistir um bom filme, perguntar do que ele quer, se cuidar, tá sempre bonita, cheirosa. Porque é isso que ele quer quando chegar em casa. Agora, quando você sair, você vai matar 2, 20, 30 leões pra conseguir o seu dinheiro e sua independência. Sendo que a forma de ação é masculina. Só que masculina da porta pra fora, não da porta pra dentro. Porque senão seu casamento vai ruir, seu relacionamento vai acabar. Ok. Lição aprendida e olha, já tens aqui um fã.